Finanças a Contar desta semana. Vamos falar sobre recibos verdes e quais as contribuições dos trabalhadores independentes com a Segurança Social. E é para nos falar sobre isto que é a nossa convidada, a Bruna, contabilista. Olá Bruna, bem-vinda ao Finanças a Contar. Olá Karina. Passando aqui já para o tema que vamos falar hoje, sendo trabalhador independente existem muitas dúvidas relativamente àquilo que é a Segurança Social. Preciso de fazer alguma comunicação à Segurança Social? São sempre várias dúvidas sobre este tema e a principal é, nós primeiro abrimos atividade nas finanças e logo de seguida não precisamos de ir à Segurança Social, porque em princípio eles automaticamente, aqui a AT, comunica que existiu aqui um início de atividade. O que é que eu aconselho sempre? Passado alguns dias, a entrar na Segurança Social e confirmar. Só para verificar se está tudo ok, porque está tudo ok. E também perceber aqui, porque fala-se muito disto também, se existe aqui uma isenção e por quanto tempo, não é? Porque há muita esta dúvida também, Bruna, não é? Correto. Aqui nós falamos muitas vezes aqui isenção para simplificar, mas o que existe na verdade é uma não obrigação. Ou seja, nos primeiros 12 meses que iniciamos atividade, e vamos dar aqui um exemplo, abri em fevereiro de 2024 até aqui janeiro de 2025, vou estar neste período em que não tenho de fazer nada. Não tenho que me preocupar com o pagamento da Segurança Social. Isto é uma regra que existe, que é para ajudar numa fase inicial a não ter esta contribuição, a poder colocar mais dinheiro no bolso, digamos assim. E o que é que eu tenho que fazer? Estar atenta, pelo que percebi, e a partir de um ano ir consultar e daí para a frente? Então, daqui para a frente vai ter de, dependendo da altura do mês em que estiver, vamos ter de fazer 4 declarações ao longo do ano. No caso, vamos ter, por exemplo, em janeiro é a primeira e vamos aqui em janeiro fazer o último trimestre. A Segurança Social trabalha com trimestres. Hoje em dia, antes de 2018, era anual. Isto era um bocadinho complicado, porque num ano podíamos estar a faturar muito, entretanto gastámos o dinheiro e só no ano a seguir é que íamos estar a pagar sobre o valor do ano anterior. Isto era um bocadinho complicado a nível de gerir o dinheiro. Então agora são 4 declarações, janeiro, último trimestre, ou seja, outubro, novembro e dezembro, depois em abril, primeiro trimestre, em julho, segundo trimestre e em outubro, o terceiro trimestre do ano. Sempre assim, durante o mês todo que se faz esta entrega. E se eu não quiser a isenção, como é que isto funciona? Se não quiser, vamos aqui ao exemplo anterior. Abriu em fevereiro de 2024. Se não quiser, que isto aqui, o que é que acontece? Entender que nós contribuímos para alguma coisa. Já vamos falar um bocadinho. Mas nós contribuímos para, mais à frente, podemos ter direito em caso de necessidade. Então, se a pessoa quiser já começar a contribuir e já começar a contar meses de desconto, se abriu em fevereiro de 2024, a primeira declaração que vai entregar nesse caso é abril de 2024 e a partir desse momento começa já a descontar. Antes desse período não costuma dar, temos sempre de esperar pelo mês de que existe entrega da declaração. Muito bem, portanto temos que esperar por esse período para poder neste caso o que é que aconselha? Aconselha a começar já a fazer isso ou a aproveitar, por exemplo, o período de isenção ou depende? Aqui é mesmo depende, Okay. Vai depender de pessoa para pessoa, pode fazer sentido a pessoa, se não for muito boa a gerir o dinheiro, o que é que eu aconselho? Vai metendo a mesma percentagem, fazemos o cálculo exatamente da mesma forma que é para a Segurança Social e fazemos aqui uma conta poupança, por exemplo, e metemos esse montante de lado. Ou então, dizemos, ok, eu não sou tão boa a gerir, se calhar eu prefiro já estar a pagar Segurança Social e já fazer esses descontos e se surgir algum problema, a Segurança Social vai-me ajudar. Pode fazer sentido. É uma boa estratégia, sem dúvida. E aqui quais são os prazos que eu tenho de ter em consideração para além, ou se existem mais alguns, para além daqueles do trimestre que falou há bocado? Aqui é importante os prazos de pagamento, porque nós entregamos de 3 em 3 meses, mas pagamos mensalmente. Ora, aí está. Exatamente. O que é que acontece? Nós trimestralmente vamos dizer qual foi a nossa faturação, que de trimestre para trimestre pode variar conforme as situações. Há gente que é sempre o mesmo valor.
Mas aqui, neste caso, nós vamos apurar o valor em cada trimestre. Imaginem, entregamos a de Abril. A de Abril dá a pagar, vamos supor, 120 euros. Então, quando é que nós vamos pagar? 120 euros em maio, que diz respeito a Abril, porque nós pagamos sempre até o dia 20 do mês seguinte, a contribuição. Então, 120 euros em maio, 120 euros até ao dia 20 de junho e 120 euros aqui até ao dia 20 de julho. Julho, nova declaração trimestral, apuramos novo valor, começamos a pagar até ao dia 20 de agosto, 20 de setembro e 20 de outubro. O valor é sempre o mesmo, ou pode ser mais, ou pode ser menos, e como é que eu tenho esta informação? Aqui o cálculo do valor também existe muita confusão. A Segurança Social considera uma percentagem da faturação. Isto vai depender do tipo de negócio. A percentagem também depende do tipo de negócio? Exatamente. Muito bem. Aqui, por exemplo, se nós estivermos a praticar serviços, que nós geralmente chamamos um trabalhador independente, para isto aqui um bocadinho mais complexo, mas vamos dizer que é um trabalhador sempre de recibos verdes, que tanto pode prestar serviços como vender mercadoria. Existe para os dois casos, também há aqui uma dúvida, mas pode usar recibos verdes para as duas situações. Se for serviços, vai ser considerado 70% da faturação. Por exemplo, 1000 euros só vai ser o que nós chamamos a base contributiva de 700 euros. Ou seja, quem trabalha por conta do trem é como se tivesse um salário de 700 euros base. É assim mais ou menos muito para bem, clarificar. para ser mais fácil de perceber. Exatamente. Perfeitamente. Então a estes 700 euros vamos aplicar uma taxa de 21,40 se for trabalhador independente. Isto porque também existem os empresários em nome individual. Por exemplo, quem tem um café vai ser um empresário em nome individual e a taxa desses é 25,20. E a percentagem aqui, só para concluir, já não é 70%, geralmente é 20%, como também para quem vende mercadoria, se fatura 1000 euros, vai ser considerado só 200. Porquê? Porque tem menos margem. Quem pratica serviços vai ter mais margem. Sim, faz todo sentido. E se existir aqui alguma dificuldade em cumprir com estas obrigações, o que é que nós devemos fazer e o que é que aconselha neste caso? Aqui existe 2 pontos importantes, que é, por favor, não se esquecerem de entregar a declaração. São 4 apenas. Datas, não é? Datas importantes. 4. São apenas 4 ao ano e aquilo demora 5 minutinhos a fazer. No caso, vai fazer essa entrega, porque se não fizer, pode ter uma coima. É uma falta aqui grave, que eles chamam, e é uma contraordenação leve e vai de 50 a 250 euros. O que é que acontece? Até o momento, desde que foi implementado este novo regime, que foi em 2018, não tem sido aplicado qualquer coima. O que é que acontece? A pessoa esqueceu-se de entregar. Eu acho que aqui é uma falha grave da Segurança Social, exatamente, que é só podem comunicar a declaração em falta ou corrigir caso tivesse informação errada em janeiro do ano seguinte. Meu Deus, tanto tempo. Que até há muita confusão, que eles chamam a declaração anual e a pessoa pensa que tem que entregar uma declaração novamente, certo. Mas não, é apenas corrigir ou entregar alguma que esteja em falta durante o ano. Depois aqui, o que é que eu aconselho? A entregar sempre. Se não tiver dinheiro para pagar a contribuição, menos mal. E aqui a Segurança Social é mais simpática que a autoridade tributária, porque apenas aplica um juro, não aplica a coima pelo não pagamento, vai só aplicar aqui juros de mora, que geralmente não é, dependendo do valor da contribuição, nunca vai ser muito penalizador para a pessoa. E isto também se eu me esquecer, portanto não é só se tiver dificuldades, mas também se me esquecer, não é? Correto, caso se esqueça pode depois corrigir, só que lá está, se esquecer de alguma é que tem coima para corrigir. Não, geralmente não. E em caso de doença e desemprego, existe aqui algum subsídio que possamos ter e se sim, de que forma é que nós podemos utilizá-lo ou usufruir dele, digamos assim? Como eu referi, nós contribuímos, já parecia que não se chama imposto, nós contribuímos para alguma coisa. Ou seja, no futuro nós vamos ter acesso, tal como um trabalhador por conta de outrem, à reforma, a se ficarmos doentes, e depois aqui o subsídio de doença varia conforme a doença. No caso do subsídio de emprego, depende da situação em que se encontra. Isto porque só em algumas situações específicas em que trabalha só quase para uma entidade, ou na sua maioria do tempo trabalha para uma entidade em que nós chamamos essas empresas entidade contratante, é que caso cesso dessa empresa, por exemplo, aí à falência, essa pessoa deixa de ter trabalho, aí vai ter o subsídio de desemprego, nessas situações mais específicas. Muito bem. Bruna, obrigada. Nada, foi um prazer.
de terminarmos o programa de hoje, já sabe, deixo-lhe aqui algumas dicas habituais sobre o tema. Informe-se antecipadamente quais são as suas obrigações. Não se esqueça, esteja atento aos prazos de pagamento e se tiver alguma dúvida, questione sempre para ficar totalmente esclarecido. Já sabe, contamos consigo no próximo programa, mas antes, não se esqueça, envie as suas dúvidas ou questões para o e-mail habitual finançasacontar@portocanal.pt. Conto consigo desse lado na próxima semana. Até lá, fique bem!